Deus já falou no seu coração, já no início, quando o presbítero estava ministrando aqui no início do culto, Deus já falou nos nossos corações, mas eu quero deixar um pedacinho de uma palavra que o Senhor tem nos ensinado para os nossos corações. Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler um textozinho bem conhecido e certamente muito bem ensinado para a vida de cada um que aqui se encontra, que é conhecedor e que gosta de ler a palavra do Senhor. Para quem não nos conhece, nós somos do Ministério da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, nosso pastor Silas Malafaia, e nós somos dirigentes de uma filial ali em Olaria, né? Já há 2 anos estamos ministrando naquele lugar e Deus ele tem nos surpreendido, né? Almas jovens que estavam no crime, no tráfico de drogas, têm se rendido ao Senhor, porque não existe outro caminho senão o Senhor Jesus. Só que existe uma dificuldade de aquele jovem que era viciado em se manter firme. Por isso, querido, eu peço ajuda, né? Talvez você tenha na sua casa um parente, um vizinho, um amigo que é viciado, que é drogado, que é uma pessoa que se prostra às drogas, ao vício. Você vê e você sabe a dificuldade dessa pessoa de se libertar. Então ajude em oração, ajude mesmo, porque eu tenho certeza, como a Bíblia nos ensina, a oração de um justo tem muito em seu efeito. Então acredite nisso. Mas o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35, nós vamos ler até o 41 e um trechinho do capítulo 5 também. Então vamos lá. Diz assim, olha só a introdução de Marcos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barquinhos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e lhe disse, acalma-te. E repreendeu o mar e disse, aquieta-te. E houve grande bonança. Então Jesus lhes disse, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para com os outros, quem é este, que até o vento e o mar obedece? Capítulo 5, versículo 1 diz assim, entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, em outra linguagem. Só até aí. Não pode mexer. Estamos diante de um texto, querido, e eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir a palavra de Deus, né? E temos muito aprendido, anos que se passaram no pastoral, quando ministrava nas escolas bíblicas dominical da nossa igreja, e até mesmo nos cultos de campanha de quarta-feira, da restituição e outras assim. Nós aprendemos muitas coisas e o Espírito Santo hoje me trouxe aqui. Eu até disse para ele, olha, eu vou lá, não precisa ser para pregar, não, eu quero conhecer o povo, quero lá, junto com você, a gente adorar a Deus, porque é um homem e uma família muito querido nosso, do nosso coração, muito nos ajudou. E aqui eu cheguei e ele disse que você vai pregar a palavra. Eu falei, amém. Eu sou novo no Ministério Pastoral, né, 2 anos nesse ministério, mas desde os meus 12 anos eu me converti a Jesus, como eu falei de início. E a nossa família, minha família, é uma família que vem de uma história muito massacrada pela fé no catolicismo, muito tomada dos seus sentimentos para esse rumo, desde um dia então que minha mãe, acometida de câncer na vista, conheceu uma igreja e foi ali buscar um socorro. De repente,
com 3 meses de uma campanha de oração, a minha mãe foi curada de um câncer na vista. Um câncer que era um caroço, um tumor que saía para fora dos seus olhos, abaixo do rosto. E num dia ela sonhou, queridos, que estava indo ao banheiro pelo amanhecer para escovar os dentes e fazer o higiene de seu rosto. E como ela foi suar o nariz, ela sentiu que saía pus e sangue dos seus nariz, da sua narina. E ela achava, agora eu vou morrer. E de repente ela, com uma fé tamanha, o qual Deus colocou no coração dela, entendeu que aquilo não era para a morte, mas para a vida dela. E dali em diante, eu com 12 anos vi aquele milagre, criei que Jesus era o Senhor, o verdadeiro, e que vai operar o milagre que você e eu necessitamos fazer. Nós estamos diante de um texto que homens andavam com Jesus, viram o que ele fez, o que ele realizava, mas chegou o momento da vida deles, queridos, que Jesus falou assim: vamos entrar no barco, todo mundo, e vamos para o outro lado do mar. E vocês entendem muito bem a história da palavra, o qual nós lemos. Eles entraram no barco e foram atravessar para o outro lado. Entenda bem, às vezes os ventos e as tempestades que vêm sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso emprego, sobre o nosso ministério, são ventos que é para nos levantar e nos firmar na crença de que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Aqueles homens estavam com Jesus e Jesus estava dormindo no barco. Olha que Jesus estava com eles no barco. Não é que Jesus está contigo na tua vida, que às vezes você não vai ser surpreendido com o desemprego. Não é porque Jesus está na sua vida que você vai sentir dor de cabeça. Só porque Ele está na tua vida, às vezes você vai ter dor de cabeça. Não é porque Jesus está na sua vida que você está livre de o seu carro ter um problema ou de bater. Você está, com certeza, apto a qualquer coisa. Mas Jesus está contigo no seu barco, na sua casa, no seu emprego. Quando o vento se levantar ou a tempestade vir, você tem que acreditar que tem um propósito de Deus honrar a sua vida nesse negócio. E Jesus pegou aqueles homens, e entenda bem que Marcos ele já inicia o texto dizendo assim, ó, era tarde. Pode ler na tua Bíblia, diz assim, naquele dia, sendo já tarde. Para muitos de nós, Jesus está atrasado. Nós achamos isso. Para muitos de nós, Jesus está demorando. Marcos olhou para Jesus e falou, como assim? Posso conjecturar isso? Como assim, Jesus? Já é tarde. Como nós vamos pegar o barco e enfrentar o mar e chegar do outro lado? E outra, o outro lado, em que lemos o capítulo 5, a Bíblia diz que era a terra dos gadarenos. E os gadarenos não gostavam dos judeus. Era pior do que os samaritanos, que eram meio irmão. Os judeus e os samaritanos, eles já não se gostavam. Já os gadarenos odiavam, não queriam ver. Imagina você, Jesus, de tarde, já quase anoitecendo, falar com os discípulos, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Jesus, pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer essa hora da noite no barco, atravessar o mar e do outro lado fazer o quê? É assim que acontece conosco quando Jesus nos dá algo mais forte. Pensamos que está tarde, pensamos que Ele está demorando, pensamos que Ele não vai chegar com a solução, mas Ele está no teu barco para ministrar aqueles que nós chamamos. E de repente, imagina você junto com aqueles discípulos, no meio deles. Pedro, o dono do barco, deve ter ficado nervoso quando o temporal começou a sacudir tudo, porque o barco era dele. E se afundasse, ele ia ter um prejuízo danado. Imagina você, às vezes é assim na sua casa. Está acabando as coisas, Jesus não enviou o milagre, as contas estão na porta batendo e a coisa não aconteceu. Como é que é, Jesus? Espera, acalma, Ele vai te dar a resposta, Ele vai enviar a solução. Não desanime a sua fé, continue crendo e clamando que Ele está contigo. A vitória vai ser tua.
Eu imagino aqueles discípulos, se esse barco afundar, como é que vai ser? Eles eram pescadores, pastor. Podiam sair nadando em qualquer lugar do mar. E os outros que eram cobradores de impostos, os outros que não sabiam nadar, como é que ia ser? Ia ser uma catástrofe, ia ser algo complicado. Mas Jesus estava lá. E de repente eles acordam Jesus, meio que desesperados: Senhor, acorda aí. Poxa, o Senhor colocou a gente aqui nesse negócio, foi dormir? Como é que é isso? Está tudo aí, temporal está bravo e a gente vai afundar. O Senhor não está ligando, não? Jesus, com a sua palavra, manifesta o seu poder, acalma a tempestade, acalma o vento e vira uma bonança. E aí todos os pregadores terminam a sua palavra nesse contexto. Só que eles não foram para o meio do mar simplesmente para sentir uma tempestade, um temporal, e ver Jesus fazer um milagre e ficar: nossa, que homem é esse? Que até o vento e o mar obedece. Não foi só para isso. Sabe por quê? Às vezes na tua tempestade, que existe propósito, é porque Deus lá na frente quer fazer um sobrenatural que você não vai entender. Aqueles discípulos não entenderam por que motivo, já tarde, Jesus chama eles para atravessar o mar. É porque ele tinha que chegar do outro lado. E o que diz a Bíblia a respeito do outro lado? Quando eles chegaram lá, pisaram em terra firme. Imagina você passar no temporal e quase a morrer. Graças a Deus, chegamos em terra firme. Eu imagino alguns dos discípulos ajoelhando no chão e beijando a areia da praia. Nossa, que bom que estamos vivos. Nada nos aconteceu. Aleluia. Aí de repente, como diz a Bíblia, sai de dentro dos sepulcros um endemoniado gadareno. Foi por esse motivo que Jesus pegou os discípulos para atravessar para o outro lado. Porque existia uma vida precisando de um milagre dele. Às vezes, quando você se disposiciona, se dispõe a fazer a obra do Senhor, logo se levanta o temporal, logo se levantam os ventos. Até a tua família às vezes não entende, começa aquele terror. Mas fique tranquilo, continue na tua peleja, continue naquilo que o Senhor te designou, continue na obediência, que você vai chegar no lugar que o Senhor tem determinado e a bênção de Deus vai te acompanhar. Jesus chegou lá e saiu aquele homem doidão, cheio de demônio, ninhado é a palavra, um ninho de demônios. Ele chega gritando e se prostra diante de Jesus, e Jesus olha para ele e ele fala: o que tenho eu contigo? O Senhor já vem nos atormentar. Jesus não quer nem papo, só pergunta o nome dele para que os discípulos entendam como é que se faz as coisas. Uma aula para mim e para você. Legião, tá bom, sai agora em meu nome, disse Jesus, sai. E aqueles demônios que já faziam parte daquela terra, imagina você talvez lugares que estão sendo possuídos por demônios, áreas do nosso país, do nosso estado, que estão sendo bombardeadas por demônios para trazer ruína, desgraça, promiscuidade, pessoas que não têm mais pudor. É porque existem demônios, castas de demônios designados a fazer aquela coisa. Existia uma caixa de demônio naquele moço, mas ele encontrou com uma pessoa que se chamava Jesus. E de repente Jesus falou: sai, demônio da vida dele. E os demônios: deixa nós entrar naqueles porquinhos ali, deixa nós ir para lá, não manda nós embora não. E Jesus olha para ele: pode ir para os porquinhos lá, vai, entra lá nos porquinhos. Eles entraram no porquinho e os porquinhos se desempenharam no mar e morreram todos eles. Parece que foi o fim, parece que acabou a história, mas não. Até contra o Salvador se levantaram, até contra Jesus Cristo os camaradas se deram conta de que tomaram um prejuízo. Sabe por quê? Muitas pessoas só querem a resposta, só querem o milagre, só querem a cura. Depois que recebem, viram as costas, não reconhecem que o pastor enfrentou dias e horas de madrugada, noites e mais noites clamando para abençoar, fazendo campanha junto com aquela família. E quando aquela família recebe a bênção: valeu, pastorzão, estou indo embora. Foi assim que aconteceu.
Jesus manifestou um milagre na vida daquele moço, que era um moço